Um milionário descobre que sua jardineira é virgem e ele faz um pedido. Ela teria que perder sua virgindade para conquistar sua liberdade. A jovem jardineira, que apesar de seu papel humilde, desperta algo inesperado nele. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Do andar mais alto da sua cobertura no Morumbi, Eduardo Negreiros observava a cidade abaixo com um interesse distante de um deus contemplando sua criação. 53 andares acima, o barulho da cidade não conseguia alcançá-lo, exatamente como ele preferia. A distinção entre ele e as massas lá embaixo não era apenas física, era existencial. Eles viviam em um mundo completamente diferente. Será isso tudo por hoje, Sr. Negreiros? Sua assistente, Margarida, estava parada junto à porta, tablet em mãos, sua postura perfeita como sempre. Eduardo não se virou da janela do chão ao teto. Os relatórios trimestrais do escritório de Singapura? Já revisados e anotados, senhor, destaquei as discrepâncias no orçamento de P&D. O jantar com a delegação chinesa, confirmado para quinta-feira no Fasano, sala privativa conforme solicitado. E a verificação de antecedentes dos novos funcionários? Margarida, pigarreou suavemente. Todos limpos, exceto a jardineira. Como o senhor suspeitava, há algo incomum sobre a candidatura dela. Com isso, Eduardo finalmente se virou, sua expressão revelando um lampejo de interesse. Incomum como? As referências dela se verificam superficialmente, mas são perfeitas. Demais. Ninguém tem um histórico tão limpo. E seus antigos empregadores deram respostas idênticas, quase ensaiadas. Acho que ela pode estar escondendo algo. Eduardo caminhou até sua mesa, um monólito elegante de mármore negro importado da Itália. Ele pegou um tablet e percorreu o arquivo. Raquel Moreira, leu em voz alta. A foto mostrava uma mulher no final dos 20 anos. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático, olhos diretos e firmes. Não era bonita no sentido convencional que geralmente o cercava, mas impressionante em sua simplicidade, como se tivesse deliberadamente escolhido ser discreta. Demita-a, disse ele com desdém, pousando o tablet. Margarida hesitou. Os jardins finalmente estão progredindo após o redesenho, e ela é a única que parece entender sua visão para o jardim japonês. O Sr. Santos disse que o conhecimento dela sobre espécies nativas adaptáveis ao nosso clima é excepcional. Eduardo sentiu uma onda de irritação. Sua propriedade em Angra dos Reis era seu santuário, longe das incessantes demandas da Negreiros financeira. Os jardins eram sua única indulgência à beleza por si mesma, em vez de ser uma exibição de riqueza. Tudo bem, disse ele após um momento. Mantenha-a, mas peça à segurança que a monitore de perto. Não quero surpresas. Sim, senhor. Depois que Margarida saiu, Eduardo voltou para a janela. Aos 58 anos, ele tinha transformado a Negreiros Financeira de uma pequena empresa de investimentos em uma potência global. Seu patrimônio líquido flutuava em bilhões, dependendo do mercado, mas fazia anos que ele não se importava em verificar o valor exato. Qual seria o propósito? Além de certo limite, o dinheiro deixava de ser moeda e se tornava poder puro, seu verdadeiro interesse. Seu telefone tocou com uma mensagem de Vanessa, sua atual companheira. Ela tinha 31 anos, ex-modelo transformada em marchande, de arte que entendia perfeitamente o acordo, sua sofisticação e beleza em troca de acesso ao mundo dele. Ela estava perguntando sobre o gala beneficente daquele fim de semana, sem dúvida, planejando qual estilista combinaria melhor com o nome Negreiros. Ele não respondeu imediatamente. Esses relacionamentos haviam se tornado tão previsíveis, tão transacionais. 6 meses depois, e ele já sabia como este terminaria, com um generoso presente de despedida e um entendimento amigável de que o tempo juntos havia chegado à sua conclusão natural. Não haveria lágrimas, nem emoções. Confusas, esse era o objetivo. O fim de semana o encontrou em sua propriedade em Angra dos Reis, um complexo de 30 hectares, protegido de vizinhos e paparazzi
por uma floresta antiga e segurança de última geração. A casa principal era uma declaração modernista de vidro e aço, com alas que se estendiam para a paisagem como dedos que alcançam. Havia sido apresentada em revistas de arquitetura em todo o mundo, mas Eduardo nunca sentiu que era um lar, apenas a mais impressionante de suas propriedades. Sábado de manhã, ele caminhou pelos jardins sozinho, inspecionando o progresso no jardim japonês. Os caminhos de pedra estavam completos, serpenteando entre jovens bordos e rochas cuidadosamente posicionadas. O lago de carpas estava tomando forma, suas bordas ainda cruas com a construção recente. Foi quando ele a viu. Raquel Moreira, ajoelhada ao lado de um canteiro de arbustos recém-plantados, suas mãos profundamente enterradas no solo escuro. Ao contrário de seus outros funcionários que se dispersavam com sua aproximação, ela continuou trabalhando, ou inconsciente de sua presença, ou deliberadamente ignorando-a. Essas não são as azaleias que especifiquei, disse Eduardo, parando, a alguns metros de distância. Sem olhar para cima, ela respondeu, não, não são. As azaleias Satsuki que o senhor queria não sobreviveriam aos nossos invernos sem proteção especial. Estas são Rhododendron schlippenbach, azaleias coreanas. Elas darão o mesmo efeito, mas podem lidar com o clima. A franqueza dela o surpreendeu. A maioria dos funcionários teria se desculpado, prometido substituí-las ou oferecido desculpas. Em vez disso, ela simplesmente declarou fatos, desafiando sua decisão com sua experiência. Não me lembro de ter pedido substituições, disse ele friamente. Agora ela olhou para cima, protegendo os olhos do sol da manhã, com uma mão manchada de terra. O senhor pediu um jardim que fosse bonito o ano todo. Isso significa plantas que prosperarão, não apenas sobreviverão. Se preferir desperdiçar dinheiro substituindo arbustos mortos a cada primavera, posso encomendar as Satsuki na segunda-feira. Por um momento, Eduardo ficou sem palavras. Ninguém falava com ele dessa maneira. Certamente não alguém que ele empregava. Ele deveria demiti-la imediatamente, fazer dela um exemplo de insolência. Em vez disso, ele se viu curioso. Há quanto tempo você trabalha com plantas? Toda a minha vida. Ela se levantou, tirando a terra dos joelhos. De perto ele notou que seus olhos eram de um tom incomum de âmbar, claros e diretos. Minha avó tinha um viveiro de plantas em Minas Gerais. Cresci aprendendo quais plantas pertencem a cada lugar. E o que a traz para trabalhar para mim? Duvido que meu salário compita com paisagismo comercial. Algo guardado passou pelo rosto dela. O desafio. Não muitos jardins privados têm essa escala ou ambição. Não era a verdade completa. Eduardo havia construído sua fortuna lendo pessoas, mas também não era inteiramente uma mentira. Interessante. Termine a sessão leste até o final da próxima semana, ele disse. Estou organizando um evento e quero que esteja apresentável. Estará pronto, ela respondeu, e então voltou ao seu trabalho, efetivamente o dispensando. Enquanto se afastava, Eduardo percebeu que fazia anos desde que alguém o tratara como apenas um homem, e não como Eduardo Negreiros, titã financeiro e intermediário de poder. Era desconcertante. Naquela noite, durante o jantar com Vanessa e 2 casais de seu círculo social, Eduardo se viu divagando. Jerônimo Costa, CEO de uma startup de tecnologia que a Negreiros havia recentemente adquirido, os entretinha com uma história sobre sua recente compra de iate, enquanto sua esposa Renata ria alto demais, seu bracelete de diamantes capturando a luz a cada gesto. Eduardo? A voz de Vanessa cortou seus pensamentos. Jerônimo perguntou sobre sua posição quanto ao novo marco regulatório do Banco Central. Ele deu uma resposta ensaiada sobre adaptação de mercado e estratégia de longo prazo. Palavras que seriam citadas em blogs financeiros no dia seguinte. A conversa fluiu ao seu redor. Investimentos, propriedades, conexões políticas, a moeda de seu mundo. Ouvi dizer que a filha dos Arruda finalmente ficou noiva, disse Renata Costa durante a sobremesa. Daquele cirurgião de Brasília. Pobre moça. Quase 30 anos e só agora se casando. A mãe deve estar aliviada.
Falando em jardins, Vanessa mudou suavemente de assunto, colocando a mão no braço de Eduardo. Você deve contar a ele sobre o designer paisagista japonês que você trouxe, querido. Aquele que foi treinado em Kyoto. Eduardo percebeu que ela estava se referindo a Raquel, transformando a jardineira em algo mais exótico, mais digno de seu mundo. A mentira casual o irritou por razões que ele não conseguia articular. Na verdade, o design é da Santos Arquitetura Paisagística, ele corrigiu. A implementação está sendo feita pela equipe deles e nossa jardineira interna. A mão de Vanessa apertou levemente seu braço, um aviso de que ele a havia contrariado. Ele ignorou, voltando a conversa para o próximo IPO de Jerônimo. Mais tarde naquela noite, depois que seus convidados partiram e Vanessa foi para a cama, Eduardo ficou no terraço com vista para o jardim escurecido. À distância, o oceano murmurava contra a praia privada, um lembrete constante de forças que nem mesmo sua riqueza podia controlar. Sua mente voltou para Raquel Moreira. Havia algo nela que não se encaixava, como uma nota dissonante em uma melodia familiar. Seu arquivo dizia que ela tinha 28 anos, solteira, com formação em botânica pela UFMG, sem presença nas redes sociais, incomum para sua geração. Nenhuma família mencionada. A verificação de antecedentes não encontrou sinais de alerta, mas também, curiosamente, pouca profundidade. Era como se ela tivesse deliberadamente se tornado esquecível. No entanto, ela era o oposto de esquecível pessoalmente. Sua confiança, a maneira como ela se mantinha firme, não era o comportamento de alguém sem nada a esconder. Eduardo se orgulhava de resolver problemas complexos, de ver padrões onde outros viam apenas caos. Raquel Moreira estava se tornando um quebra-cabeça que ele queria resolver. Um mistério, no mundo ordenado que ele controlava tão completamente. Ele fez uma nota mental para pedir a Margarida que organizasse para que ele estivesse na propriedade com mais frequência nas próximas semanas. Ele observaria essa jardineira pessoalmente, descobriria o que ela estava escondendo. Todos tinham segredos, afinal. Todos tinham um preço. O que Eduardo não reconheceu foi que, pela primeira vez em décadas, ele estava genuinamente intrigado por outra pessoa. Não pelo que ela poderia oferecer a ele, mas por quem ela poderia ser sob a superfície. Era um primeiro passo perigoso em um caminho que ele nem sabia que estava começando a trilhar. Na manhã seguinte, ele instruiu seu chefe de segurança a aumentar a vigilância sobre Raquel Moreira. Quero saber tudo. Onde ela vai, com quem fala, o que faz nas horas vagas. Sim, senhor. Alguma preocupação em particular? Eduardo olhou para o jardim onde uma figura distante ajoelhava-se entre as plantas, aparentemente alheia ao poder focado nela. Apenas um pressentimento, disse ele baixinho. Algo não está certo. O que ele não disse foi que o algo que não estava certo poderia ser sua própria reação inesperada a ela. Um fascínio que ele não sentia há mais tempo do que conseguia lembrar. Nas 2 semanas que se seguiram, Eduardo encontrou razões cada vez mais tênues para visitar a propriedade em Angra dos Reis. Reuniões de diretoria convenientemente programadas para terminar cedo às sextas-feiras. Documentos que exigiam sua revisão pessoal na paz de seu escritório em casa. Um súbito interesse no progresso do jardim japonês que não podia ser satisfeito por fotos e relatórios. Cada vez, ele fazia questão de caminhar pelos jardins, oferecendo críticas ao paisagismo que, inevitavelmente, levavam a encontros com Raquel. Cada conversa era uma estranha batalha de vontades, sua autoridade contra a experiência dela, suas ordens contra as emendas práticas dela. O jardim de musgo precisa estar mais cheio, disse ele em uma manhã nublada de terça-feira. Raquel não olhou para cima de onde estava cuidadosamente colocando pedras. O musgo leva tempo para se estabelecer. Não se pode apressá-lo, não importa quanto dinheiro se jogue nele. Então traga musgo maduro de outro lugar. E vê-lo morrer porque não se adaptou a este ambiente? Isso seria um desperdício. Ela finalmente se levantou, encarando-o diretamente. Algumas coisas não podem ser compradas, Sr. Negreiros. Elas precisam ser cultivadas. Era o mesmo padrão toda vez.
Sua resistência silenciosa à suposição dele de que tudo tinha um preço, que qualquer coisa poderia ser acelerada com recursos suficientes. Sua imunidade ao poder dele o frustrava e fascinava ao mesmo tempo. Os relatórios de segurança sobre ela eram estranhamente mundanos. Ela vivia sozinha em um pequeno apartamento em Búzios, dirigia um Subaru de 10 anos e passava a maior parte do tempo livre em um viveiro local ou caminhando em praias públicas fora do horário de pico. Sem relacionamentos românticos, poucos amigos. Seu único contato regular era com uma senhora idosa em uma casa de repouso em Petrópolis, a quem ela visitava todos os domingos, parentesco desconhecido. Verificamos as finanças dela. Eduardo perguntou ao seu chefe de segurança por uma linha segura. Sim, senhor. Nada em comum. Economias modestas, empréstimos estudantis quase pagos, sem depósitos ou retiradas inexplicáveis. Registros médicos. Saúde perfeita. Check-ups regulares, sem doenças graves ou hospitalizações. Eduardo franziu a testa. Terem que haver algo. Ninguém é tão descomplicado. Se me permite, senhor, arriscou o chefe de segurança. Às vezes, as pessoas realmente são o que parecem ser. Mas Eduardo não estava convencido. Em sua experiência, todos tinham algo a esconder. Alguma fraqueza ou desejo secreto que poderia ser aproveitado. Ele simplesmente ainda não havia encontrado o dela. Sua oportunidade veio inesperadamente, durante uma tempestade de verão que varreu o Atlântico, trazendo chuva forte e ventos que dobravam os jovens bordos no jardim. Eduardo havia ficado na propriedade para se preparar para uma importante teleconferência com Tóquio, quando a energia acabou. Seus geradores de backup ligaram imediatamente, mas ele se viu atraído para as janelas, observando a fúria da tempestade. Através das cortinas de chuva, ele avistou uma figura correndo em direção ao galpão do jardineiro. Raquel, aparentemente pega pelo dilúvio. Agindo por impulso, Eduardo pegou um guarda-chuva e saiu. O vento quase o arrancou de suas mãos enquanto ele atravessava o gramado. Quando chegou ao galpão, estava tão encharcado como se não tivesse guarda-chuva algum. Raquel estava lá dentro, torcendo água do cabelo. Ela olhou para cima com surpresa quando ele apareceu na porta. Senhor Negreiros, você deveria vir para a casa até que isso passe, disse ele, tentando parecer apenas prático em vez de preocupado. Ela hesitou, claramente desconfortável com o convite. Estou bem. Aqui. De qualquer forma, preciso verificar as novas mudas assim que a chuva diminuir. Não seja ridícula. A tempestade pode durar horas. Ele olhou ao redor do pequeno galpão com desdém óbvio. Estava meticulosamente organizado. Ferramentas, penduradas em ordem precisa, sementes e bulbos em recipientes rotulados, mas dificilmente um lugar para esperar o fim de uma tempestade. Um trovão pontuou seu argumento, e Raquel finalmente assentiu. Só até passar, ela concordou. Eles voltaram para a casa em silêncio, o guarda-chuva compartilhado, fazendo pouco para proteger qualquer um deles. Dentro, Eduardo instruiu a governanta a trazer toalhas secas e roupas. Vou pedir ao motorista de Vanessa para trazer algo adequado, disse ele, referindo-se à coleção de roupas de estilistas que sua namorada mantinha na propriedade. Prefiro apenas secar o que estou vestindo, respondeu Raquel, aceitando uma toalha da governanta, mas recusando-se a segui-la para o andar de cima. Eduardo achou sua teimosia irritante e intrigante. A maioria das pessoas em sua posição aproveitaria a chance de usar marcas de estilistas, de experimentar o luxo de seu mundo. Sua resistência a essas pequenas tentações sugeria uma imunidade mais profunda ao que ele poderia oferecer. Tudo. Bem, ele cedeu. Maria pode colocar suas roupas na secadora. Enquanto isso, tenho ligações a fazer. Mas em vez de se retirar para seu escritório, Eduardo se viu oferecendo a ela um tour pelo andar principal da casa. Ele disse a si mesmo que era para mantê-la ocupada, para observar suas reações à sua riqueza. Na verdade, ele estava adiando seu trabalho em favor da companhia dela, algo que não tinha feito por ninguém em anos.
Raquel o seguiu pelos espaços modernistas com interesse educado, mas sem o espanto ou inveja que ele estava acostumado a ver. Na galeria central, onde sua coleção de arte contemporânea estava exposta, ela parou diante de uma grande tela de violentos traços vermelhos contra um fundo preto. "Você gosta?" ele perguntou. "Importa?" ela rebateu. "O senhor não a comprou para que outros gostassem." Eduardo ergueu uma sobrancelha. "O que a faz dizer isso?" "Porque nada mais nesta casa é feito para agradar a ninguém além do Senhor." Ela gesticulou ao redor. "Vistas perfeitas, arte perfeita, móveis perfeitos, todos escolhidos para refletir seu gosto, seu status. Não há nada aqui que sugira compromisso ou consideração pelo conforto de outra pessoa." Sua avaliação foi tão franca, tão inesperadamente perspicaz, que Eduardo se sentiu momentaneamente exposto. "Você deduz tudo isso da minha coleção de arte?" "Da casa inteira. É uma bela prisão que o senhor construiu, senhor Negreiros. Só não tenho certeza se ela foi projetada para manter os outros fora ou para mantê-lo dentro." Por um momento, eles ficaram em silêncio, a chuva batendo contra as janelas, fornecendo o único som. Eduardo não estava acostumado a ser analisado, especialmente por alguém que deveria estar intimidado por ele. "Você tem uma perspectiva incomum para uma jardineira", disse ele finalmente. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. "Feze, as plantas são honestas. Elas mostram exatamente o que precisam e quem são. As pessoas poderiam aprender com elas." Mais tarde, depois que suas roupas secaram e a tempestade passou, Eduardo observou da janela de seu escritório enquanto Raquel retornava ao jardim, verificando se havia danos causados pelo vento. A conversa deles o deixou inquieto de uma maneira que rivais de negócios e quedas de mercado nunca conseguiram. No dia seguinte, ele instruiu Margarida a compilar uma verificação de antecedentes mais completa sobre Raquel Moreira, voltando à sua infância. "Quero saber tudo. Registros escolares, histórico familiar, relacionamentos passados, tudo. Posso perguntar por quê, senhor? Ela fez algo preocupante?" "Apenas faça", ele respondeu bruscamente, e então suavizou o tom. "Considere uma diligência devida." O relatório chegou 3 dias depois. Raquel Moreira havia crescido em uma pequena cidade de Minas Gerais. Filha única de pais religiosos rigorosos. Seu pai havia sido diácono na igreja local. Sua mãe, uma dona de casa conhecida por seu trabalho comunitário. Por todos os relatos, a infância de Raquel havia sido governada por rígidas expectativas morais e exposição limitada ao mundo exterior. Seus pais haviam morrido em um acidente de carro durante seu último ano do ensino médio. Ela foi criada, a partir daí, por sua avó materna, a proprietária do viveiro de plantas que ela havia mencionado. Os registros da faculdade mostravam uma bolsista que trabalhava em vários empregos enquanto mantinha excelentes notas, sem relacionamentos sérios registrados, embora ela tivesse namorado ocasionalmente na faculdade. A senhora idosa que ela visitava semanalmente era sua avó, agora sofrendo de demência avançada e residindo em uma instalação de cuidados cara, o tipo que consumiria todo o salário de Raquel e ainda mais. Um detalhe em particular chamou a atenção de Eduardo. Uma nota de um antigo empregador descrevendo Raquel como intensamente privada sobre sua vida pessoal e mencionando que ela uma vez recusou-se a participar de uma festa na piscina da empresa, citando desconforto com trajes de banho. Era uma coisa pequena, mas o incomodava. Combinado com sua criação em um lar religioso rigoroso, sugeria um nível de modéstia que era cada vez mais raro no Brasil moderno. Uma teoria começou a se formar na mente de Eduardo, uma que ele achou estranhamente atraente. Poderia ser que Raquel, moldada por sua criação conservadora e infância protegida, tivesse mantido um nível de inocência que explicava sua imunidade às tentações materiais a que outros sucumbiam tão prontamente. O pensamento não deveria tê-lo intrigado tanto quanto o fez. Aos 58 anos, Eduardo havia visto e experimentado tudo o que dinheiro e poder podiam proporcionar. A ideia de que algo tão simples quanto a virtude poderia resistir à sua influência era ao mesmo tempo desafiadora e estranhamente atraente.
Ele precisava saber se sua teoria estava correta. Não por qualquer razão prática. Raquel era, afinal, apenas uma jardineira, mas porque o quebra-cabeça dela havia se tornado uma obsessão que ele não conseguia afastar. A oportunidade se apresentou no fim de semana seguinte. Vanessa havia organizado uma pequena reunião na piscina. Uma dúzia de pessoas de seu círculo social, descansando em trajes de banho de grife, bebendo champanhe e discutindo propriedades de férias. Eduardo, entediado como sempre com as conversas vazias, notou Raquel trabalhando perto do jardim de rosas, longe o suficiente da piscina para manter a decência, mas perto o suficiente para ser visível. Ele se desculpou e caminhou até onde ela estava podando as rosas trepadeiras que emolduravam a entrada do jardim. Você deveria se juntar a nós, disse ele sem preâmbulo. Faça uma pausa, dê um mergulho. Raquel olhou para a festa na piscina, depois de volta para seu trabalho. Estou bem aqui, obrigada. Eu insisto, pressionou Eduardo. Está quase 30 graus, a água seria refrescante. Ela encontrou seus olhos, e ele viu o momento em que ela reconheceu seu desafio pelo que era. Não trouxe vestimenta apropriada, disse ela uniformemente. Tenho certeza de que Vanessa tem algo que serviria em você, ele persistiu, observando-a cuidadosamente. Prefiro não nadar com roupas emprestadas, respondeu Raquel, seu tom esfriando. Tenho trabalho a terminar antes do fim do dia. Eduardo se aproximou baixando a voz. Do que você tem medo, senhorita Moreira? É apenas água. Algo brilhou em seus olhos âmbar, não medo, mas um tipo feroz de orgulho. Não tenho medo, senhor Negreiros. Simplesmente escolho quando e onde me torno vulnerável. Isso não é algo que faço para o entretenimento de um empregador. Com isso, ela voltou para as rosas, sua dispensa tão clara como se tivesse se afastado. Eduardo voltou para a piscina, sua mente correndo. A reação dela confirmou suas suspeitas. Havia algo profundamente privado sobre Raquel Moreira, algo que ela protegia com o mesmo cuidado que mostrava com seu jardim. A questão era, o que exatamente ela estava guardando tão cuidadosamente? Naquela noite, depois que os convidados partiram e Vanessa se retirou com uma enxaqueca, Eduardo sentou-se em seu escritório revisando relatórios financeiros. Mas sua mente continuava voltando para Raquel, para o desafio silencioso em seus olhos, quando ela recusou seu convite. Por impulso, ele abriu os feeds das câmeras de segurança em seu tablet. A maior parte da propriedade estava escura agora, mas uma luz ainda queimava no galpão do jardineiro. Ele ampliou e viu Raquel em uma pequena escrivaninha, escrevendo no que parecia ser um diário. Enquanto ele observava, ela fechou o caderno, colocou-o em uma gaveta e trancou-a. Uma ação curiosamente antiquada na era digital. Pela primeira vez em mais tempo do que ele conseguia lembrar, Eduardo sentiu genuína curiosidade sobre a vida interior de outra pessoa. O que ela escrevia naquele diário? Que pensamentos, que segredos ela confiava ao papel em vez de pixels? Mais importante, por que ele se importava? Ela era uma funcionária, uma de dezenas que mantinham seu estilo de vida. Seus pensamentos privados deveriam ser irrelevantes para ele. No entanto, enquanto se preparava para dormir naquela noite, Eduardo se viu parado na janela, olhando para o jardim escurecido. Em algum lugar lá fora, além de seu alcance, Raquel Moreira estava seguindo com sua vida, intocada por sua riqueza e poder. O pensamento o incomodava mais do que deveria. Preciso ver o que está naquele diário, disse a si mesmo. Não porque importasse, mas porque nada em seu mundo deveria estar além de seu alcance. Era uma questão de princípio. Pelo menos foi. Isso que ele disse a si mesmo, enquanto derivava para um sono inquieto. Sonhos cheios de jardins que ele não conseguia controlar, e uma mulher que olhava para ele como se seu dinheiro não significasse nada. O gala anual da Fundação Negreiros era tradicionalmente realizado no Morumbi, mas este ano Eduardo havia insistido em sediá-lo em sua propriedade de Angra dos Reis. Ele disse ao conselho que era para mostrar os recursos de sustentabilidade da propriedade, painéis solares escondidos na arquitetura, um sistema de coleta de água da chuva, aquecimento geotérmico. Na realidade, ele queria uma desculpa para acelerar o trabalho nos jardins. Preciso de tudo perfeito em 3 semanas,
informou ele a Raquel em uma manhã sufocante de janeiro. Quaisquer recursos que você precise, pessoal adicional, materiais, equipamentos, é só dizer. Ela olhou para cima do sistema de irrigação que estava ajustando, seu rosto corado pelo calor. Jogar dinheiro nas plantas não as faz crescer mais rápido, Sr. Negreiros. Então, o que faz? Tempo, cuidado, entender o que elas precisam em vez do que você quer delas. Ela se levantou limpando as mãos nas calças de trabalho. Mas vamos chegar o mais perto possível da sua visão, conforme a natureza permitir. Eduardo se viu demorando, observando enquanto ela verificava meticulosamente cada linha de gotejamento. A mulher que você visita todo domingo é sua avó? As mãos de Raquel pararam momentaneamente antes de retomar seu trabalho. Sim, ela me criou depois que meus pais se foram. Ela está em uma instalação cara. Agora, ela olhou para cima, sua expressão cautelosa. O senhor está monitorando minha vida pessoal, Sr. Negreiros? Eu conduzo verificações completas de antecedentes de todos os meus funcionários, ele respondeu suavemente. Procedimento padrão. Também é procedimento padrão pesquisar. Os membros da família deles? É procedimento padrão entender vulnerabilidades potenciais. O maxilar de Raquel se apertou. Minha avó não é uma vulnerabilidade. Ela é a razão pela qual sou quem sou. E quem é você, exatamente? Eduardo perguntou, curiosidade genuína em sua voz. Alguém que conhece a diferença entre preço e valor. Ela respondeu, voltando ao seu trabalho. A troca permaneceu com Eduardo ao longo do dia. Durante uma videoconferência com sua equipe executiva, ele se viu distraído, pensando nas palavras de Raquel. Preço versus valor. Uma distinção tão simples, ainda assim, uma que ele havia obscurecido em sua própria vida por décadas. Naquela noite, ele tomou uma decisão incomum. Em vez de jantar com Vanessa, que havia chegado da cidade com um carro cheio de sacolas de compras, ele deu um passeio solitário pelos jardins ao pôr do sol. O jardim japonês estava progredindo lindamente, apesar dos avisos de Raquel sobre cronogramas apressados. Os caminhos de pedra serpenteavam entre rochas cuidadosamente colocadas e árvores jovens selecionadas por suas formas esculturais. Perto do lago de carpas, que agora estava cheio e funcionando, ele encontrou Raquel de joelhos, plantando o que parecia cobertura de solo entre pedras de passagem. Você trabalha até tarde, ele observou. Ela não se assustou com sua voz, como se estivesse ciente de sua aproximação o tempo todo. As noites são mais frescas, melhor para transplantes. Eduardo observou seus movimentos metódicos. A maneira como ela criava um buraco perfeito, colocava gentilmente cada planta e firmava o solo ao redor com um toque praticado. Havia algo quase meditativo em seu processo. Quando o gala acabar, você consideraria supervisionar a renovação do paisagismo de minhas outras propriedades? A cobertura no Morumbi tem um jardim de terraço que nunca funcionou bem, e o lugar em Campos do Jordão poderia usar sua expertise. Raquel sentou-se sobre os calcanhares, estudando-o com uma expressão perplexa. Por que o senhor iria querer isso? Sou apenas uma jardineira, não uma arquiteta paisagista. Você não é apenas nada, respondeu Eduardo, surpreendendo-se com a sinceridade em sua voz. Você tem uma visão e a habilidade para executá-la. Isso é raro. Uma pequena ruga apareceu entre suas sobrancelhas. Senhor Negreiros, posso falar francamente? Notei que você raramente fala de outra maneira. O senhor tem me observado por semanas, me seguindo pela propriedade, fazendo perguntas pessoais, verificando o meu histórico. Gostaria de saber por quê. A franqueza de sua pergunta o pegou desprevenido. Em seu mundo, as pessoas o abordavam obliquamente, com bajulação e frases cuidadosas. A franqueza de Raquel era como um banho de água fria. Eu a acho interessante, ele admitiu após um momento. Você é diferente da maioria das pessoas que encontro. Diferente como? Eduardo considerou suas palavras cuidadosamente. A maioria das pessoas que conheço quer algo de mim, dinheiro, conexões, status. Você parece imune a tudo isso. Raquel voltou ao seu plantio. Ou talvez eu apenas queira coisas diferentes.
Como o quê? Como terminar este jardim antes de escurecer? Mas havia um indício de sorriso no canto de sua boca. Eduardo se viu sorrindo em retorno. Uma expressão genuína que parecia estranha em seu rosto. Vou deixá-la com isso, então. Enquanto caminhava de volta para a casa, ele percebeu que se sentia mais leve de alguma forma, como se a conversa tivesse mudado algo sutil, mas significativo dentro dele. O sentimento não durou muito. Na casa principal ele encontrou Vanessa esperando, sua expressão tensa de irritação. Onde você esteve? Os fornecedores ligaram com perguntas sobre o menu do gala, e eu não consegui encontrá-lo. Caminhando pelos jardins, ele respondeu, servindo-se de um uísque do carrinho de bar. Os jardins estão indo bem. Vanessa lhe deu um olhar calculista. Você tem passado muito tempo caminhando pelos jardins ultimamente. Tem algo a ver com aquela jardineira? O nome dela é Raquel, disse Eduardo, a borda em sua voz surpreendendo a ambos. E sim, tenho consultado ela sobre o paisagismo. O gala é importante. Claro que é. O tom de Vanessa era mel sobre aço. Embora eu me pergunte o que seu conselho pensaria de você, supervisionando pessoalmente detalhes de jardinagem. Era um lembrete sutil das esferas separadas que eles habitavam, seu mundo de alta finança e o mundo dela de gerenciamento social. Ambos sempre entenderam os limites. O conselho confia no meu julgamento, ele respondeu friamente. Agora o que os fornecedores precisavam. Mais tarde naquela noite, incapaz de dormir, Eduardo se viu revisando as filmagens de segurança novamente. A luz no galpão do jardineiro ainda estava acesa às 23 horas. Ele observou enquanto Raquel trabalhava em sua pequena escrivaninha, desenhando o que parecia ser planos de jardim. Então ela puxou o diário que ele tinha visto antes, escreveu nele brevemente e o trancou novamente. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão. Enquanto Raquel estava trabalhando no lado distante da propriedade, Eduardo pediu ao seu chefe de segurança para destrancar o galpão e recuperar o diário. Era uma violação de privacidade, certamente, mas Eduardo há muito tempo havia parado de se preocupar com tais formalidades. Informação era poder, e ele precisava entender o que fazia Raquel Moreira funcionar. Em seu escritório, porta trancada, ele abriu o caderno preto simples. As primeiras páginas continham esboços de jardim e listas de plantas, notas profissionais, nada pessoal. Mas conforme ele continuava, as entradas se tornavam mais introspectivas. Papai sempre disse que a pureza era o presente mais precioso de uma mulher, dizia uma entrada. Que uma vez entregue, ela nunca poderia recuperá-lo. Eu costumava acreditar. Nele, costumava pensar que meu valor estava ligado a esse único aspecto de mim mesma. Agora me pergunto, que sistema de valores faz o valor de uma mulher depender do que ela não fez em vez do que fez? Ainda assim, mantenho esta parte de mim intacta, não para ele mais, e não para algum futuro marido como ele pretendia, mas porque se tornou uma forma de poder. Minha escolha, meus termos, meu cronograma. Eduardo recostou-se processando o que acabara de ler. Suas suspeitas estavam corretas. Raquel era de fato virgem, embora não pelas razões religiosas que ele havia assumido. Era uma escolha consciente, uma forma de controle em um mundo que buscava controlar mulheres como ela. Ele continuou lendo, sentindo-se cada vez mais desconfortável com sua invasão de privacidade, mas incapaz de parar. Vovó perguntou novamente sobre casamento hoje. Dizia uma entrada mais recente. Não pude dizer a verdade a ela, que tenho medo de ser consumida pela vida de outra pessoa, como mamãe foi pela de papai. Que vi muitas mulheres desaparecerem em relacionamentos onde suas necessidades vêm em segundo lugar. Que prefiro estar sozinha à perdida. E então apenas uma semana atrás. A maneira como ele me observa é diferente de outros homens. Não apenas desejo, ele tem isso também, não sou ingênua, mas curiosidade, como se eu fosse um quebra-cabeça que ele não consegue resolver. Seria lisonjeiro se não fosse perigoso. Homens como Eduardo Negreiros não estão acostumados a obstáculos. Quando querem algo, eles pegam. Preciso ter cuidado. Eduardo fechou o diário, uma mistura complexa de emoções passando por ele. Ela o havia visto completamente, reconhecido,
sua crescente obsessão antes que ele próprio a admitisse plenamente. E ela estava certa em ser cautelosa. O pensamento o perturbou mais do que deveria. Ele devolveu o diário à segurança com instruções para recolocá-lo exatamente como o haviam encontrado. Então, ele se retirou para seu escritório em casa, cancelando suas reuniões do dia, alegando uma enxaqueca. Na verdade, ele precisava de tempo para pensar, para entender por que as palavras de Raquel o haviam afetado tão profundamente. Ele teve mulheres bonitas antes, mulheres poderosas, mulheres brilhantes. Por que estava fixado em uma jardineira que não queria nada dele? Talvez fosse precisamente isso. Ela não queria nada. Em seu mundo de transações constantes, Raquel Moreira se destacava, completa em si mesma. Sua virgindade não era o que o fascinava, ele percebeu agora. Era o que ela representava, sua autonomia absoluta, sua recusa em ser definida pelas expectativas ou desejos dos outros, incluindo os dele. A semana do gala chegou, trazendo consigo um exército de funcionários para preparar a propriedade. Floristas, fornecedores, especialistas em iluminação, segurança. Os jardins pacíficos estavam, de repente, repletos de atividade. Por tudo isso, Raquel trabalhava constantemente nos jardins, agora quase completos e impressionantes em sua elegância discreta. Eduardo fez questão de se manter afastado dela, perturbado por seus próprios pensamentos e pelo conhecimento de que ela estava certa em ser cautelosa ao seu redor. Em vez disso, ele se jogou nos preparativos finais com Vanessa, que praticamente se mudou para supervisionar cada detalhe do evento. Na noite anterior ao gala, ele ficou na varanda de seu quarto, olhando para os jardins iluminados. A iluminação paisagística havia sido instalada naquele dia, transformando os espaços em algo mágico. Lanternas de pedra alinhavam os caminhos, enquanto iluminação sutil destacava as formas esculturais de árvores e rochas. O lago de carpas refletia as estrelas, sua superfície ocasionalmente quebrada pelo movimento preguiçoso de peixes dourados. Era exatamente como ele havia imaginado, mas melhor de alguma forma, infundido com uma harmonia natural que ele não havia especificado, mas que Raquel havia entendido instintivamente. Um movimento chamou sua atenção, uma figura caminhando pelos caminhos do jardim ao luar. Raquel fazendo uma inspeção final de seu trabalho. Ela se movia com confiança silenciosa pelos espaços que havia ajudado a criar, parando ocasionalmente para ajustar uma luz ou verificar uma planta. Sem decisão consciente, Eduardo se viu, descendo as escadas e saindo para a noite. Ele a alcançou perto do bosque de bambu, cujos altos caules farfalhavam suavemente na brisa noturna. "Está perfeito", ele disse simplesmente. Raquel se virou, momentaneamente assustada antes que suas feições se compusessem. "Obrigada. Seus convidados deverão ficar impressionados." "Não me importo com o que eles pensam", respondeu Eduardo verdadeiramente. "Isso nunca foi sobre eles." Ela o estudou na luz fraca. "Então, sobre o que foi?" "Criar algo bonito." Ele gesticulou para o jardim ao redor deles. "Algo real." Seus olhos se encontraram ao luar e por um momento nenhum falou. As barreiras habituais, empregador e empregada, riqueza e trabalho, poder e serviço, pareciam se dissolver na tranquilidade do jardim. "Você deveria entrar", disse Raquel, finalmente quebrando o encanto. "Grande dia amanhã. Caminhe comigo primeiro", sugeriu Eduardo, indicando o caminho de pedra que serpenteava pelo jardim. Para sua surpresa, ela assentiu. Eles caminharam em silêncio por vários minutos, os únicos sons o suave esmagamento de cascalho sob seus pés e o murmúrio distante do oceano. O ar noturno estava pesado com o perfume de jasmim e sal. "Li seu diário", disse Eduardo de repente, a confissão surgindo dele inesperadamente. Raquel parou de andar, seu corpo visivelmente tensionando. "O quê?" Pedia a segurança para pegá-lo do seu galpão. "Eu o li." Ele se virou para encará-la diretamente. "Sei que não deveria ter feito isso. Foi uma violação da sua privacidade." Seu rosto endureceu, olhos âmbar brilhando de raiva. "Por que está me dizendo isso?"
para aliviar sua consciência, porque preciso que você entenda algo. Eduardo respirou fundo. Passei minha vida adquirindo coisas, empresas, propriedades, obras de arte, pessoas. Quando algo me interessa, eu compro ou controlo ou possuo de alguma forma. É o que sei fazer. E você pensou que poderia fazer o mesmo comigo? Sua voz estava fria, controlada. Sim, ele admitiu. No início. Mas quanto mais eu tentava entendê-la, classificá-la de alguma forma, mais percebia que o que me fascina em você é precisamente que você não pode ser adquirida. Raquel cruzou os braços, sua postura defensiva. Então sou apenas mais um. Desafio? Algo que você ainda não conseguiu colecionar? Não. Eduardo lutou para articular o que estava sentindo, emoções desconhecidas após décadas de trocas calculadas. Você é a primeira pessoa em anos que me fez questionar a maneira como vivo, a maneira como me relaciono com as pessoas, comigo mesmo. Senhor Negreiros, Eduardo, ele corrigiu gentilmente. Senhor Negreiros, ela repetiu firmemente. Acho que está confundindo curiosidade com algo mais profundo. Construiu um império baseado no controle, e eu represento algo que não pode controlar. É novidade, não significado. Sua percepção atingiu desconfortavelmente perto da verdade, tornando Eduardo defensivo. Acha que me entendeu. Um homem rico solitário procurando algo autêntico não é tão simples. Não é? O olhar de Raquel era direto, penetrante. Você tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas esqueceu como valorizar o que não pode ser comprado. Sua riqueza não está apenas em suas contas bancárias. Está nas paredes que construiu ao seu redor. A precisão de sua avaliação o abalou. Por décadas, ele havia cultivado uma imagem de invulnerabilidade, de completa autossuficiência. Agora esta jardineira, estava vendo através de suas defesas como se fossem de vidro. Amanhã à noite, disse ele impulsivamente, depois do gala quero oferecer algo a você. A cautela se infiltrou em sua expressão. Que tipo de algo? Liberdade. Liberdade real. A mente de Eduardo estava correndo agora, formulando um plano. Venha ao meu escritório depois que os convidados saírem. 00:30. Tenho uma proposta para você. Não faço acordos em particular com homens que me espionam, respondeu Raquel friamente. Não é o que você pensa, insistiu Eduardo. Por favor, apenas me ouça amanhã à noite. Se não gostar do que tenho a dizer, pode ir embora, com 1 ano de salário como compensação pela minha invasão da sua privacidade. Ela o estudou por um longo momento, sua expressão ilegível na luz fraca. Finalmente ela assentiu uma vez. 00:30, mas não faço promessas de ficar para ouvir. Com isso, ela se virou e se afastou, sua silhueta gradualmente desaparecendo na escuridão do jardim. Eduardo a observou partir, sentindo-se, ao mesmo tempo, exaltado e aterrorizado pelo que planejava fazer. Uma sensação que não havia experimentado desde os primeiros dias famintos de construção de sua fortuna. Pela primeira vez em décadas, ele estava prestes a correr um risco sem retorno garantido, e se viu estranhamente em paz com a incerteza. A noite do gala chegou com clima perfeito, uma noite quente de verão refrescada por suaves brisas oceânicas. A propriedade estava transformada, com manobristas estacionando uma frota de carros de luxo e funcionários em uniformes impecáveis direcionando os convidados ao longo de caminhos iluminados por velas. Da janela do 2º andar de seu vestiário, Eduardo observava a multidão cintilante abaixo. Membros do conselho, associados de negócios, políticos, celebridades, a elite da sociedade do Rio de Janeiro e São Paulo se misturando em seu jardim japonês, bebidas nas mãos, admirando a beleza que Raquel havia criado. Você parece distraído, disse Vanessa aparecendo na porta. Ela usava um vestido azul meia-noite, que brilhava com contas sutis, seu cabelo loiro preso em um elegante coque. Contra sua garganta brilhava o colar de safira que ele havia lhe dado em seu aniversário, uma peça de estilista que custara mais do que a maioria das casas das pessoas. Só pensando no meu discurso, respondeu Eduardo, ajustando sua gravata borboleta. A nova iniciativa da Fundação é importante.
Claro que é. Vanessa atravessou o quarto e endireitou sua gravata já perfeita, um gesto praticado de intimidade. Educação em comunidades carentes, desenvolvimento sustentável, tudo muito nobre. O conselho ficará impressionado com sua visão. Havia uma ênfase sutil em visão que fez Eduardo olhá-la mais de perto. Pela primeira vez, ele notou o cálculo por trás de sua atenção, a performance de devoção que nada tinha a ver com afeição genuína. Como ele nunca havia visto isso antes? Devemos descer, ele disse. Os convidados estão chegando. As próximas horas passaram em um borrão de apertos de mão, beijos no ar e conversa fiada, cuidadosamente calibrada. Eduardo moveu-se pela multidão com facilidade praticada, discutindo tendências de mercado com colegas, iniciativas globais com diplomatas, patrocínio com artistas, tudo enquanto mantinha um olho no jardim, onde funcionários circulavam com champanhe e canapés. Ele captava vislumbres ocasionais de Raquel, não em suas roupas de trabalho, mas em um vestido preto simples, discretamente supervisionando a iluminação da paisagem e garantindo que o jardim permanecesse perfeito durante toda a noite. Ela se misturava perfeitamente com a equipe de buffet, quase invisível para os convidados, mas onipresente para seu olhar cada vez mais distraído. Seu discurso em 10 minutos, lembrou-lhe Margarida aparecendo a seu lado com eficiência profissional. A equipe de audiovisual está pronta quando o senhor estiver. Eduardo assentiu, desculpando-se de uma conversa com um gestor de fundos cujo nome já havia esquecido. Enquanto se dirigia ao palco temporário montado perto do Lago de Carpas, o senador Oliveira o interceptou. Eduardo, evento notável, disse o político apertando sua mão. Os rumores sobre sua aposentadoria devem ser muito exagerados. Um homem não cria algo assim se está planejando se afastar. Aposentadoria. Eduardo ergueu uma sobrancelha. Não anunciei tais planos. O senador pareceu momentaneamente desconfortável. Meu erro. Devo ter entendido mal algo que Vanessa mencionou no benefício dos Grayson no mês passado. Ela parecia implicar que você estava considerando um papel mais consultivo na Negreiros. Antes que Eduardo pudesse responder, o diretor do programa estava gesticulando para que ele subisse ao palco. Ele arquivou o comentário do senador para consideração posterior e se aproximou do microfone. Seu discurso foi breve e bem recebido. Uma visão geral de 10 minutos do compromisso da Fundação Negreiros com o desenvolvimento sustentável e acesso educacional, pontuado pelo anúncio de um programa de bolsas de 250 milhões de dólares para pesquisa de energia renovável. Os convidados reunidos aplaudiram apropriadamente. Telefones capturando o momento para as redes sociais, jornalistas anotando citações-chave para manchetes matinais. Conforme o programa formal concluía e a festa transitava para dançar sob as estrelas, Eduardo se viu cada vez mais inquieto. As conversas ao seu redor sobre propriedades de férias no sul da França, sobre quais fundos de hedge estavam com desempenho acima da média, sobre o último cirurgião plástico que todos estavam usando, pareciam não apenas triviais, mas totalmente desconectadas de qualquer coisa real. Perto da meia-noite, quando a festa não mostrava sinais de diminuir, Eduardo escapou da multidão. Ele acenou para sua equipe de segurança, indicando que não era para ser seguido, e fez seu caminho para seu escritório na ala leste da casa. A sala era seu santuário, paredes forradas com primeiras edições, uma mesa maciça de teca recuperada, janelas com vista para o Atlântico. Ele serviu-se de um uísque, não sua quantidade habitual medida, mas um copo generoso e esperou. Exatamente à meia-noite, houve uma suave batida na porta. Entre, ele chamou, seu coração acelerando com uma antecipação que não havia sentido, em décadas. Raquel entrou ainda no vestido preto simples que havia usado para se misturar com a equipe. Seu cabelo estava preso em um coque prático. Suas únicas joias eram pequenos brincos de pérola que haviam sido de sua avó, um detalhe que Eduardo sabia de seu arquivo, mas que o comoveu estranhamente. "O senhor queria me ver", disse ela, permanecendo perto da porta. "Obrigado por vir."
Eduardo gesticulou para a cadeira de couro do outro lado de sua mesa. Por favor, sente-se. Ela o fez, pousando na borda como se pronta para fugir a qualquer momento. Sua postura estava defensiva, seus olhos cautelosos. Tenho pensado sobre o que você escreveu em seu diário, começou Eduardo, girando seu copo de cristal nas mãos. Sobre escolha e controle, sobre como você manteve algo precioso para si, mesmo não por causa de crença religiosa ou obrigação moral, mas como um ato de autonomia. A expressão de Raquel permaneceu neutra, embora um leve rubor colorisse suas bochechas. O senhor não tinha o direito de ler esses pensamentos. Eu sei, ele reconheceu, e não me orgulho da invasão, mas me ajudou a entender algo importante. Sobre mim? Sobre mim mesmo. Eduardo pousou sua bebida e inclinou-se para a frente. Toda a minha vida acreditei que tudo tem um preço, que com dinheiro, poder ou influência suficientes, qualquer coisa pode ser adquirida. Qualquer pessoa pode ser influenciada, qualquer obstáculo superado. Os olhos âmbar de Raquel estavam firmes em seu rosto, nem concordando, nem discordando. Mas, você, ele continuou, você representa algo diferente, algo que não posso comprar, controlar ou possuir. E isso me fez questionar tudo. Não sou uma lição de objetos, Sr. Negreiros, disse ela calmamente. Minhas escolhas são minhas, não um ponto filosófico para sua iluminação. Eu entendo. Isso. Eduardo respirou fundo. É por isso que quero fazer uma oferta a você. A cautela piscou em seu rosto. Que tipo de oferta? Liberdade, disse ele simplesmente. Liberdade real. Quero estabelecer um fundo para sua avó, o suficiente para cobrir seus cuidados pelo resto de sua vida, no mais alto nível de serviço. E quero dar a você uma bolsa, 5 milhões de reais, para criar seu próprio negócio de viveiro, sem compromissos. Os olhos de Raquel se arregalaram momentaneamente antes de se estreitarem em suspeita. É em troca de quê? Eduardo encontrou seu olhar diretamente. Em troca da sua virgindade. As palavras pairaram no ar entre eles, cruas e sem adornos. O rosto de Raquel registrou choque, depois nojo, depois uma raiva fria que fez seus olhos brilharem, como fogo âmbar. Você acha que pode comprar isso de mim? Sua voz estava baixa, controlada, mas tremendo de raiva. Depois de tudo o que leu no meu diário, meus pensamentos mais privados, você ainda acha que se trata de uma transação? Não, disse Eduardo rapidamente, percebendo seu erro. Não é isso que eu quis dizer. Por favor, ouça-me completamente. Ela se levantou abruptamente. Não preciso ouvir mais nada, eu pensei... Ela parou balançando a cabeça. Não importa o que eu pensei. Terminamos aqui. Raquel, espere. Eduardo se levantou, contornando a mesa para ficar diante dela. Não estou explicando isso bem. Não quero tirar algo de você. Quero dar a você uma escolha. Uma escolha. Ela riu amargamente. Entre o quê? Minha dignidade e segurança financeira? Isso não é uma escolha, senhor. Negreiros. É manipulação. Eduardo passou a mão pelo cabelo, frustrado por sua própria incapacidade de expressar o que queria dizer. Não, você entendeu mal. O dinheiro, o fundo, são seus independentemente. Não estou tentando comprá-la. Raquel o encarou, confusão substituindo a raiva. Então, o que exatamente você está propondo? Estou propondo um teste, disse Eduardo baixinho. Não para você, para mim. Ele caminhou até a janela, olhando para a festa ainda em pleno andamento nos caminhos do jardim. Os convidados dançando sob as estrelas, bebendo seu champanhe, admirando sua riqueza. Tudo de repente parecia vazio, uma gaiola dourada de sua própria criação. Toda a minha vida mediu sucesso pelo que poderia adquirir, ele continuou. Empresas, propriedades, arte, pessoas, eram todas apenas posses para mim, símbolos de status. Eu colecionava experiências da maneira que outros homens colecionam carros antigos. Pensei que isso me tornava poderoso. Ele se virou para encará-la. Mas você me fez ver que o verdadeiro poder está em ser capaz de ir embora, em ser completo em si mesmo, não definido pelo que você possui ou controla. A expressão de Raquel era cautelosa, mas ela não havia saído. Isso já era algo.
O dinheiro é seu, sem compromissos, disse Eduardo firmemente. Você mais do que o mereceu com seu trabalho aqui, e sua avó merece o melhor cuidado possível. Essa parte está resolvida. Então, qual é o teste? Eduardo respirou fundo. O teste é se posso deixá-la ir. Se posso aceitar que há coisas neste mundo que não podem ser compradas, controladas ou possuídas. Se posso encontrar valor em algo que não possuo. Raquel o estudou, seus olhos âmbar penetrantes. E minha virgindade? Que papel ela desempenha neste experimento filosófico seu? Ela representa a única coisa sobre você que é completamente sua, disse Eduardo simplesmente. A única coisa que ninguém mais jamais teve. Eu pensei que oferecendo comprá-la, e então imediatamente dizendo que você não precisava vendê-la, estaria provando algo para mim mesmo, que eu poderia querer algo desesperadamente e ainda escolher não tomá-lo, que eu poderia superar o instinto aquisitivo que me impulsionou toda a minha vida. Ele balançou a cabeça com pesar. Vejo agora como isso foi insultuoso, como reduziu você a um símbolo na minha história de crescimento pessoal. Eu me desculpo. Raquel ficou em silêncio por um longo momento, processando suas palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava calma, mas firme. Você está certo, foi insultuoso e presunçoso e profundamente equivocado. Eduardo assentiu, aceitando a repreensão. Mas ela continuou. Eu entendo o que você estava tentando fazer, a sua maneira desajeitada e prepotente. Um indício de sorriso tocou seus lábios, suavizando a crítica. Ela se moveu para a estante, examinando os volumes encadernados em couro com dedos cuidadosos. Sabe, em toda sua pesquisa sobre meu histórico, você nunca se perguntou por que escolhi estudar botânica, por que dediquei minha vida às plantas. A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Presumi que fosse por causa da sua avó, o viveiro. Nimensa parte, reconheceu Raquel. Mas há mais nisso. As plantas têm uma sabedoria que nós esquecemos. Elas sabem como crescer em direção à luz, como se curvar com o vento em vez de quebrar, como criar raízes profundas. Elas não se preocupam com o que outras plantas estão fazendo ou se são bonitas o suficiente, ricas o suficiente ou poderosas o suficiente. Elas apenas se concentram no que precisam para prosperar. Ela se virou para encará-lo. Quando meus pais morreram, eu estava perdida. Meu pai havia controlado todos os aspectos da minha vida. O que eu vestia, com quem falava, no que acreditava. Quando ele se foi, não tinha ideia de quem eu era sem suas regras. Minha avó viu isso e me levou para o viveiro dela. Colocou minhas mãos na terra. Me ensinou a cultivar coisas. Eduardo ouviu, cativado por este vislumbre de seu passado. A primeira coisa que ela me ensinou foi que não se pode forçar uma planta a crescer. Você só pode criar as condições de que ela precisa e depois deixá-la ser. Os olhos de Raquel estavam distantes com a memória. Era o oposto de como fui criada. Meu pai acreditava em controle, em impor sua vontade. Minha avó acreditava em nutrir o potencial, em paciência. Ela se aproximou de Eduardo, seu olhar direto. Você passou sua vida como meu pai, controlando, manipulando, impondo sua vontade. Mas jardins não podem ser construídos dessa maneira. Nem relacionamentos, nem pessoas. A verdade de suas palavras atingiu Eduardo com força inesperada. Toda a sua vida, ele havia abordado conexões humanas da mesma forma que abordava aquisições de negócios, avaliando valor, negociando termos, mantendo controle. Ele nunca havia permitido a si mesmo a vulnerabilidade de conexão genuína. Não sei como ser de outra maneira, ele admitiu baixinho. Sim, você sabe, respondeu Raquel. Já vi vislumbres disso quando você anda no jardim, quando você se esquece de ser Eduardo Negreiros, titã financeiro, e se permite simplesmente ser um homem apreciando a beleza. Você sabe como ficar parado, como observar, como apreciar sem possuir. Você apenas esqueceu como aplicar essas qualidades às pessoas. Uma comoção do lado de fora os interrompeu. Vozes alteradas, o som de passos correndo. A porta do escritório se abriu e Margarida apareceu, sua compostura profissional pela primeira vez perturbada.
Senhor Negreiros, há uma situação, disse ela com urgência. A senhorita Winters bebeu demais. Está fazendo uma cena, dizendo coisas sobre o senhor e a empresa para a imprensa. A segurança está tentando administrar isso, mas... O primeiro instinto de Eduardo foi raiva, da interrupção, da indiscrição de Vanessa, do potencial desastre de relações públicas. Mas então ele olhou para Raquel parada silenciosamente junto à estante e sentiu uma estranha calma descer sobre ele. Diga à segurança para escoltar a senhorita Winters para seu quarto para descansar, disse ele uniformemente. Forneça a imprensa serviço de carro complementar para casa, com minhas desculpas pelo fim antecipado da noite. A festa acabou. Margarida pareceu surpresa com sua resposta composta, mas assentiu e se retirou para executar suas instruções. Quando ficaram sozinhos novamente, Eduardo se voltou para Raquel. Parece que tenho algum controle de danos a atender. Sim, ela concordou. Você tem. Ela se moveu em direção à porta, então pausou. O dinheiro que você ofereceu, use-o para estabelecer um fundo de bolsas de estudo. Para estudantes estudando agricultura sustentável e restauração de plantas nativas. Minha avó apreciaria isso mais do que cuidados privados. E você? Eduardo perguntou. O que você apreciaria? Raquel considerou por um momento. A chance de terminar o que começamos aqui. O jardim está apenas começando. Precisa de anos para amadurecer, para se tornar o que está destinado a ser. As plantas precisam de tempo, senhor Negreiros. Elas não podem ser apressadas. E nem você, disse ele, entendimento finalmente surgindo. Ela sorriu, uma expressão genuína que transformou seu rosto. Nem qualquer um de nós. Boa noite, senhor Negreiros. Depois que ela saiu, Eduardo permaneceu em seu escritório, ouvindo. Os sons da festa dispersando, carros partindo, funcionários limpando, a casa voltando ao silêncio. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo como paz. Na manhã seguinte, Eduardo encontrou Vanessa fazendo as malas, cuidando tanto de uma ressaca quanto de um orgulho ferido. Presumo que nosso acordo acabou, disse ela friamente sem encontrar seus olhos. Depois da indiscrição de ontem à noite. O que exatamente você disse ao senador Oliveira sobre minha aposentadoria? Eduardo perguntou, apoiando-se no batente da porta. As mãos de Vanessa pararam momentaneamente antes de continuar a dobrar uma blusa de seda, equipando. Apenas que você estava considerando opções, que a empresa poderia se beneficiar de nova liderança. Fofoca padrão. Por sugestão de quem? Seu silêncio foi resposta suficiente. Vieira, Eduardo adivinhou, nomeando seu ambicioso CFO. Ele vem cortejando membros do conselho há meses. Precisava de um informante amigável para plantar as sementes de dúvida sobre meu compromisso. Não é nada pessoal, disse Vanessa, finalmente olhando para cima. Apenas negócios. Todo mundo sabe que você tem estado distraído ultimamente, passando mais tempo aqui do que no Morumbi. O projeto do jardim, a misteriosa jardineira. As pessoas falam. Eduardo assentiu surpreendentemente não perturbado pela revelação. Você está certa. Estive distraído. Ou talvez pela primeira vez em décadas tenho prestado atenção ao que realmente importa. Ele a ajudou a carregar sua bagagem para o andar de baixo, onde um carro estava esperando para levá-la de volta à cidade. A despedida deles foi civil, até calorosa. Duas pessoas reconhecendo o fim de um acordo mutuamente benéfico sem ressentimentos. Conforme seu carro desaparecia pela entrada, Eduardo se virou para encontrar Raquel atravessando o gramado em direção ao jardim japonês, ferramentas na mão, pronta para mais um dia cuidando de novo crescimento. Ela acenou para ele um simples reconhecimento, antes de continuar seu caminho. Eduardo a observou ir, percebendo que pela primeira vez em sua vida ele estava contente em deixar algo se desenvolver em seu próprio ritmo, nutrir em vez de possuir, apreciar a beleza sem precisar controlá-la. Mais tarde naquela semana, ele chamou Margarida ao seu escritório no Morumbi. Preciso que você limpe minha agenda para o próximo mês, ele instruiu, e contate o conselho sobre uma reunião de emergência. Está tudo bem, senhor? Ela perguntou preocupada.
Melhor do que bem, respondeu Eduardo. Vou propor uma nova estrutura corporativa, uma que me permita me afastar das operações diárias e focar no trabalho da fundação. É hora de uma mudança. E a propriedade em Angra dos Reis? Margarida perguntou cuidadosamente. Passarei mais tempo lá, disse Eduardo. Os jardins precisam de atenção. As plantas levam tempo para se estabelecer. Não se pode apressar essas coisas. Margarida assentiu, um olhar conhecedor em seus olhos. Claro, senhor. E a posição de jardineira? Devo torná-la permanente? Eduardo sorriu pensando nas palavras de Raquel sobre tempo e paciência e crescimento. Sim, disse ele simplesmente. Muito permanente. Algumas coisas são feitas para serem cultivadas, não adquiridas. Conforme o outono chegava, o jardim japonês começava sua transformação sazonal, folhas de bordo tornando-se carmesim e douradas, gramíneas assumindo tons âmbar, geada delineando as pedras nas primeiras manhãs. Eduardo e Raquel trabalhavam lado a lado, preparando as plantas para o inverno. Suas conversas fluindo mais facilmente agora, não mais empregador e empregada, mas duas pessoas aprendendo a ver o mundo através dos olhos um do outro. Em uma tarde, particularmente dourada, enquanto podavam o último crescimento do verão, Raquel olhou para cima de seu trabalho e o estudou pensativamente. Sabe, disse ela, meu pai sempre me ensinou que o valor de uma mulher estava no que ela não havia feito, no que ela havia guardado para si mesma. Mas minha avó me ensinou algo diferente. Ela disse que o valor real vem do que você escolhe dar, livremente e em seus próprios termos. Eduardo pousou suas tesouras de poda, dando-lhe sua total atenção. Sua avó parece uma mulher sábia. Ela é, concordou Raquel. Ela também. Disse que quando você encontra alguém que vê você claramente, que valoriza você pelo que você é, não pelo que representa ou pelo que pode fornecer, esse é o presente mais raro de todos. Seus olhos se encontraram através do canteiro do jardim, um entendimento não falado passando entre eles. Algumas coisas não podem ser compradas, disse Eduardo suavemente, ecoando as palavras dela de meses atrás. Não, concordou Raquel, com um sorriso. Mas podem ser conquistadas com tempo, com paciência, com respeito. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhavam pelos caminhos do jardim no crepúsculo, suas mãos se roçaram. Tentativamente no início, depois com confiança silenciosa, seus dedos se entrelaçaram. Uma conexão livremente oferecida, não exigida ou comprada, mas crescida lentamente, como o jardim ao redor deles, de respeito mútuo e compreensão genuína. E Eduardo Negreiros, que havia passado uma vida adquirindo posses, mas nunca permitindo-se ser possuído pelo amor, finalmente entendeu a diferença entre preço e valor, entre controlar e nutrir, entre ter e segurar. No jardim que haviam criado juntos, ele havia encontrado não apenas beleza, mas verdade. E em Raquel Moreira, ele havia encontrado não uma aquisição, mas uma parceira no trabalho lento e paciente de cultivar algo real.